As pegadas estavam lado a lado. De um lado, os pés descalços de uma criança. Do outro, marcas fundas, com 4 garras retraídas, do tamanho de um prato. E quando os agentes ergueram as lanternas no coração do antigo picadeiro, encontraram a menina sentada no chão. E a poucos metros, um tigre, imóvel, respirando devagar, como se estivesse cuidando ou esperando. Porque naquele instante ninguém sabia ao certo se estavam diante de um milagre ou prestes a testemunhar um ataque. Em uma cidade pequena onde todo mundo se conhece e onde os segredos demoram, mas sempre vêm à tona, ainda resistia o esqueleto de um antigo circo. As lonas tinham sido arrancadas pelo tempo. Os palhaços pintados nas carrocerias estavam desbotados. E o que um dia foi palco de risos, agora era apenas silêncio. O circo havia sido desativado meses antes, após denúncias sérias de maus tratos a animais e abandono de funcionários. As autoridades chegaram tarde. Quando investigaram, a maioria já havia partido, deixando para trás trailers vazios, restos de jaulas e a sensação incômoda de que nem tudo tinha sido levado embora. Mas a cidade preferiu esquecer. A prefeitura cercou o terreno com fitas de propriedade privada. E o assunto virou apenas mais uma história para assustar as crianças. Só que o mato continuava se mexendo. E à noite, moradores próximos juravam ouvir algo. Gritos? Não. Respiração. Como assim respiração? Pesada, como de um bicho grande, escondido. Ninguém teve coragem de entrar. Ninguém queria confirmar o que já desconfiavam. Até que numa manhã cinzenta, ao conduzir o gado para a parte mais alta da pastagem, um fazendeiro antigo, mãos calejadas e chapéu gasto pelo sol, notou algo estranho. Marcas no barro, não de botas, nem de cavalo, mas de algo mais largo, mais profundo, como pegadas de felino, mas em proporção impossível. Teria sido um puma? Perguntou a si mesmo, meio em voz alta. Mas pumas não deixam pegadas tão simétricas, nem tão fundas. No dia seguinte, ao fazer a mesma rota, notou a ausência de 2 bezerros. Nenhum sinal de sangue, luta ou cerca rompida. Somente silêncio e pegadas frescas, novamente em direção ao terreno do antigo circo. Silvério foi até a delegacia. Contou o que viu. Alguma coisa tá andando por lá. Grande, e não é gente. O sargento apenas balançou a cabeça. O senhor sabe como é. Não podemos entrar ali sem autorização. O terreno foi lacrado. E completou com um meio sorriso. Deve ser imaginação, Silvério. Às vezes a gente vê o que teme, não o que é. Mas não era imaginação, porque outros começaram a notar. Galinhas sumiam de galinheiros trancados, cães latiam para o nada, e em alguns casos voltavam mancando no dia seguinte. E câmeras de segurança registravam movimentos estranhos, sombras rápidas, formatos indefinidos, nada que pudesse ser usado como prova, mas suficiente para acender o medo. No bar da cidade, as conversas começaram a mudar de tom, do ceticismo para o desconforto. Silvério pode ter razão, meu galo sumiu semana passada, e o cadeado nem estava aberto. Em um domingo, enquanto o sol começava a descer, crianças corriam pelo quintal e risos ecoavam de dentro das casas. Na varanda de madeira de uma casa simples, uma mãe dobrava roupas enquanto observava a filha ao longe. Clara, 7 anos, curiosa, quieta e apaixonada por pedalar. A mãe desviou o olhar por alguns segundos, a roupa caiu no chão. Ela abaixou, pegou e quando voltou os olhos para o quintal, a bicicleta estava tombada. E Clara não estava mais lá. Clara! Chamou com a voz já trêmula. Desceu correndo os degraus da varanda, atravessou o quintal, olhou para os lados. Nada. Nenhum sinal. Vizinhos vieram ao ouvir os gritos. Logo, uma multidão estava reunida. Alguém viu para onde ela foi? Ela saiu sozinha? Foi por ali, eu acho, em direção ao campo. E então, alguém apontou. O terreno do circo é logo depois daquele matagal. A mãe congelou. Havia uma linha invisível entre o mundo real e aquele pedaço de terra esquecido. Ninguém queria cruzá-la. Mas naquela noite não havia escolha. A polícia foi chamada. Cães farejadores, lanternas, drones. O que fosse possível em tão pouco tempo. Uma equipe se formou às pressas. A cidade inteira se mobilizou. E embora ninguém dissesse em voz alta, todos pensavam o mesmo. Se ela entrou naquele terreno, talvez já fosse tarde demais. A mata estava úmida. Naquele pedaço de terra onde o antigo picadeiro começava a ser engolido pela vegetação, a terra era fofa, escura, cheia de folhas e marcas recentes. Lanternas tremiam nas mãos dos agentes. A tensão era palpável, e os cães recusavam-se a avançar. Foi então que o policial Carlos, experiente e calado, parou. Abaixou-se lentamente e ergueu a mão para sinalizar. Aqui. Todos se aproximaram. O foco da lanterna revelou o que todos temiam. 2 trilhas distintas. De um lado, pegadas pequenas,
pernas descalças, quase frágeis. Do outro, marcas profundas perfeitamente desenhadas. Patas felinas, tamanho de um prato, 4 dedos, garras retraídas. Mas o mais inquietante era o fato de estarem lado a lado. Os rádios chiavam sem ninguém responder. As câmeras captavam apenas vultos, e os olhares buscavam uns aos outros, esperando por uma decisão que ninguém queria tomar. A mãe da menina, que observava à distância sob os cuidados de uma enfermeira, começou a chorar em silêncio. Não de desespero, mas de um medo mais profundo, o medo de não saber. O mapeamento digital da área foi concluído. A coordenadora da operação apontou para o centro do mapa. É aqui que as trilhas convergem, o antigo picadeiro. Parece que tudo termina lá. Os mais velhos entre os moradores estremeceram ao ouvir aquele nome. Ninguém pisava naquele espaço desde a falência do circo. Havia algo de ritual, de maldito, naquela estrutura abandonada. O antigo picadeiro era uma cúpula desbotada pelo tempo. Sua lona, rasgada em várias partes, permitia a entrada de feixes de luz da lua, que cruzavam o interior como holofotes sobrenaturais. O cheiro ali dentro era de serragem velha, ferrugem e algo mais difícil de nomear. Algo que lembrava tempo parado. Histórias que nunca foram contadas. Entrar ali é suicídio, sussurrou um bombeiro. Mas o tempo era o inimigo. O grupo entrou em silêncio absoluto. Armas com dardos tranquilizantes em posição, comunicação por gestos, corações disparados. E então, um dos feixes de luz revelou uma silhueta, a menina, sentada no chão, de costas, suja, mas calma. O primeiro impulso foi correr até ela. Mas Carlos, o policial mais velho, estendeu o braço à frente. Olhem, ali, do outro lado do círculo de serragem, um tigre, adulto, deitado, respirando devagar, o olhar fixo, mas não agressivo. O peito subia e descia em ritmo constante. A cauda movia-se lentamente, como se não estivesse defendendo, mas vigiando. Um dos policiais engatilhou o tranquilizante, mas antes que pudesse mirar, a menina se virou. Não, sussurrou com a voz embargada. Ele me protegeu. A frase caiu como pedra no chão. Ninguém soube o que fazer. A lógica dizia uma coisa, mas a cena dizia outra. A menina se levantou devagar. Estava descalça, com os joelhos arranhados e os cabelos cheios de pó. E mesmo assim, havia ternura no rosto dela. Caminhou até o tigre, aproximou-se, tocou a cabeça dele. E o animal fechou os olhos por um segundo, como se aceitasse. O tempo parecia suspenso. O comandante da operação cochichou pelo rádio. Temos autorização para sedar o animal, mas só se a criança estiver em risco iminente. O problema era que ela não estava. A cena diante deles desafiava a razão. Um tigre adulto com potencial letal em cada músculo do corpo permanecia ali, quieto, em paz. Ele teve todas as chances de atacá-la, disse um dos policiais. Mas não fez nada, ou está esperando. Pode ser instinto, pode ser imprevisível, rebateu o outro. E então veio a sugestão mais arriscada da noite. E se esperássemos? Só mais um pouco. Foi uma escolha difícil. A tensão no picadeiro podia ser cortada com uma faca. Do lado de fora, viaturas, ambulâncias e helicópteros de imprensa aguardavam qualquer desfecho. Do lado de dentro, era uma luta entre o medo e a fé. Médicos se prepararam. O tranquilizante foi mantido carregado, mas não disparado. Agentes posicionados em todos os pontos de fuga. E a menina sentou-se novamente ao lado do animal. Encostou-se nele, fechou os olhos, como se finalmente pudesse descansar. Depois de alguns minutos, o tigre se levantou, devagar, sem ameaças, sem rugir, sem pressa, apenas se ergueu, olhou para a menina e deu 2 passos para trás. A menina se virou, olhou para os policiais com os olhos marejados e disse: "Agora vocês podem me levar." Ela deu um passo, mas antes de sair, voltou e fez algo que ninguém esqueceu. Segurou a pata do tigre, como quem agradece, como quem entende. O tigre não se moveu, não rosnou, apenas observou. Lá fora, a multidão se aglomerou quando viram a menina nos braços de um dos socorristas. Aplausos, lágrimas, alívio, mas todos queriam saber: o que o tigre faria agora? A menina já havia sido levada em segurança, mas os olhos de todos permaneciam fixos no centro daquele antigo círculo de serragem. O tigre continuava ali, sozinho agora, mas ereto, imponente, como se compreendesse que algo havia mudado. Um dos agentes, ainda posicionado com o tranquilizante em mãos, engoliu seco. E agora? Esperamos ele atacar? Mas o tigre não atacou, nem correu. Ele se virou e começou a caminhar.
devagar, majestoso, como quem sabe que não será seguido. Passou por entre as cortinas rasgadas, sumiu no escuro do picadeiro e deixou para trás apenas o som leve de sua respiração e o silêncio absoluto. Foi o momento em que os agentes baixaram as armas. Foi o momento em que o sargento retirou o boné, abaixou a cabeça e disse: "Acho que ele sabia que não era o inimigo." Do lado de fora, o público aguardava por tiros, por gritos, por drama. Mas não veio nada disso. Veio apenas a imagem de um predador indo embora. Na manhã seguinte, a menina acordou no hospital, assustada, confusa, mas segura. E ali, mesmo entre os céticos e os analistas comportamentais, surgiu uma pergunta incômoda. Seria possível que o instinto mais primitivo tenha escolhido proteger em vez de matar? Nos dias que se seguiram ao resgate, a cidade entrou em suspensão. O tigre ainda estava solto, mas ninguém relatava ataques. A menina estava segura, e o país inteiro queria entender por que um animal selvagem escolheu proteger em vez de atacar. A resposta começou a surgir nos arquivos esquecidos do antigo circo. Relatórios, denúncias, registros veterinários. O tigre, um macho de nome Shankar, havia sido adquirido de forma irregular. Nunca tivera uma companheira. Nunca foi solto de sua jaula. Recebia pouca comida e nenhum afeto. Diziam que era imprevisível, perigoso, irrecuperável. Mas um detalhe chamou a atenção de todos. Durante 4 anos, ele foi alimentado sempre pela mesma pessoa, uma funcionária do circo chamada Lúcia, a única que o encarava sem medo. A única que falava com ele. E, segundo alguns relatos, a única que sorria quando passava diante da jaula. E então veio a descoberta que ligou todos os pontos. Lúcia era morena, baixa, cabelos ondulados e olhar sereno, exatamente como a menina. Especialistas começaram a montar a hipótese. Shankar, mesmo privado de liberdade e afeto, desenvolveu uma associação primitiva de cuidado. A figura de Lúcia, a única presença constante e não hostil, se fixou em sua memória. Quando viu a menina sozinha, desprotegida, assustada, não enxergou uma presa. Enxergou um eco, algo conhecido, algo que instintivamente merecia ser protegido. O relato da própria criança reforçou a teoria. Ele deitou perto de mim e toda vez que eu chorava, ele fechava os olhos, como se dissesse que estava tudo bem. Ela não sabia explicar, mas não teve medo, não depois do primeiro contato. A mãe da menina deu uma entrevista curta, mas inesquecível. Todo mundo queria saber por que minha filha sobreviveu. Mas talvez a pergunta certa seja: por que aquele tigre não desistiu de confiar? O debate se espalhou. Era instinto? Era memória? Era resquício de afeto? Shankar, o tigre, foi encontrado 2 dias depois deitado à sombra de uma árvore nos limites da reserva estadual. Estava fraco, mas não resistiu à aproximação dos biólogos. Não rosnou, não tentou fugir, apenas olhou, como se soubesse que sua jornada naquela terra havia terminado. Foi sedado com cuidado e transferido, não para um zoológico, nem para uma jaula, mas para um santuário internacional, em uma ilha protegida, onde grandes felinos resgatados vivem em paz. Shankar ganhou um recinto só dele, amplo, silencioso e com árvores onde ele pudesse deitar. A menina, por sua vez, voltou para casa, sem traumas, sem medo, mas com uma nova obsessão: tigres. Passou a desenhá-los todos os dias. Tigres dormindo, tigres com crianças, tigres olhando o céu. No quarto dela, um desenho foi colocado em moldura. Mostrava o picadeiro velho. E no centro, 2 seres lado a lado. Um tigre e uma menina. Ambos com os olhos fechados, em paz. A cidade nunca mais foi a mesma. A história correu o mundo, gerou documentários, debates, homenagens. Mas para quem viveu aquilo de perto, ficou uma certeza difícil de explicar. Às vezes, o verdadeiro perigo não está no que parece ameaçador. Está na nossa pressa em julgar o que não compreendemos. Porque há feras que atacam, mas há também feras que salvam. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um pitbull encharcado invadindo um hospital no meio da madrugada, ignorando todos à sua volta, como se soubesse exatamente onde precisava chegar. Ele para diante da porta de um quarto infantil e entra sem hesitar. Lá dentro, uma criança inconsciente. E o que acontece a seguir, ninguém conseguiu explicar. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!